tinha medo. Todos diziam quando eles perderam o marasmo da fazenda só o seu sangue e o ódio que Jesus me deu. Vai ser bandido ainda mais quando contigo. Morado na escola até o professor estavam na caixa. Diferente, sentia que aquilo juntou dinheiro para. Este clipe que vocês viram aí mostra a questão da movimentação da população, né, nos territórios, a questão dos fluxos, né, entrando bem na questão do nosso tema da aula de hoje, que é os movimentos populacionais no mundo e no Brasil. Por que as populações migram, né? Grande pergunta hoje, a grande dúvida é justamente saber que tipo de fator que induz essa mudança. Por que as pessoas buscam um novo local de moradia, um novo lugar, um novo país? Dessa forma, as principais migrações no mundo hoje dizem respeito principalmente a fatores de ordem econômica. As populações buscam um novo local para moradia e trabalho, principalmente a partir de funções econômicas, de critérios associados, sobretudo, à questão do emprego. Mas as migrações não têm apenas um caráter meramente econômico, elas também podem ocorrer em função de conflitos étnicos e religiosos e também em função de guerras, né? Quando os países são arrasados por algumas guerras, alguns conflitos internos ou entre países, boa parte da população, principalmente citando como exemplo a questão da Segunda Guerra Mundial, quando boa parte das populações dos países europeus tiveram de migrar em função dos conflitos em territórios como o da Polônia, como o da própria Alemanha. Então, esse tipo de migração, na verdade, ela tem ainda assim um viés econômico, porque as populações migram de uma área para outra e devem buscar o que daí normalmente? A questão do emprego, né, buscando uma ocupação, buscando uma forma de manutenção de suas vidas e, ao mesmo tempo, vai dar uma margem para um sentimento negativo em relação às populações que as recebem. As populações acabam perdendo seus níveis de emprego em função da competição com a mão de obra mais barata, oriunda de países que passam por alguns conflitos étnicos, por exemplo, e a gente vai ter o surgimento de sentimentos negativos em relação a essas populações, algo que a gente chama em geografia de xenofobia. As migrações também acabam fortalecendo trocas culturais entre as populações. Quando uma população originária do norte da África migra em relação ao continente europeu, por exemplo, ela vai levar suas crenças, as suas culturas, a sua culinária, por exemplo, e acabará de alguma forma influenciando nas culturas onde ela se estabelece, onde ela entra a condição de imigrante. Então hoje na Europa a gente vai ter uma influência muito grande de povos oriundos do continente africano, mas também asiático e latino-americano. Bem, vocês devem estar se perguntando qual a diferença então entre emigração e imigração. Imigração é quando a população sai de um país de origem, por exemplo os africanos, e entram, no caso, no continente europeu. Quando eles adentram ao continente europeu, por exemplo na França ou na Alemanha, eles se tornam imigrantes de origem africana. Já no caso do continente africano, ou seja, quando a população sai de um país em direção ao outro, essa saída se chama de emigração. Ou seja, eu sou um natural da África, um natural do continente africano, estou saindo do meu continente em direção à Europa. Então, partindo do princípio que eu estou saindo da África, eu passo a me tornar agora um emigrante. Então, essa é a diferença básica entre emigração e imigração. Mas quais são os fatores que diferenciam, então, a emigração da imigração? Os conflitos religiosos. A partir de disputas entre povos que detêm diferenças religiosas, cada povo tem a sua origem, o seu credo religioso, eu vou ter um conflito estabelecido. Isso ocorreu muito na questão do continente africano, entre as tribos que possuíam diferentes religiões, mas também na Europa, principalmente em países como a Irlanda do Norte, onde conflitos entre católicos e protestantes acabaram fazendo com que boa parte da população desses países procurassem outros locais para moradia, outros países para se estabelecerem. Outro fator são os conflitos étnico-raciais. Esses conflitos
acabam fazendo com que boa parte da população de continentes como o continente africano tenham que migrar em função dessas guerras que surgem entre as tribos, guerras tribais, que foram, sobretudo, acentuadas a partir dos processos de colonização deste continente, quando alguns países europeus fizeram uma certa partilha do continente africano e as tribos que eram até então inimigas foram colocadas dentro do mesmo território. Então, os conflitos étnicos e de caráter tribal começaram a se acentuar, então a população foi, inclusive, muitas vezes dizimada em termos dos conflitos, por exemplo, entre Tutsis e Hutus, que são tribos antigas dentro do continente africano e estão espalhadas por diversos países do continente. Vejamos então quais são os tipos de movimentos migratórios. As migrações definitivas são, sobretudo, aquelas em que a população sai de um continente em direção ao outro ou de um país em relação ao outro e acaba ficando estabelecida. Ela acaba escolhendo aquele país agora, esse novo país, aliás, para se estabelecer com a sua família e pode permanecer ali para o resto de sua vida. Então, esse tipo de imigração, eu posso citar como exemplo desse tipo de imigração a questão dos italianos que saíram da Europa em relação à América Latina e entraram, sobretudo, em países como o Brasil e como a Argentina. Então, esse tipo de imigração é uma migração que vai se estabelecer de uma forma mais definitiva, no sentido de que as populações que ali adentram acabam criando laços muito fortes em termos culturais, trazendo toda a sua bagagem cultural e fazendo, inclusive, com que a população tenha uma mescla entre raças, né? O europeu com o índio, com o mameluco, enfim, uma série de miscigenações dentro da população dos países que recebem esses imigrantes. Outro tipo de migração existente são as migrações temporárias, quando uma população sai de um local ou de um país em relação ao outro pela questão do trabalho, por exemplo, um trabalho dito sazonal, quando a questão do emprego dura, por exemplo, 2 a 3 meses, 1 ano, ou em função da questão do turismo, propriamente dito, e também em função da questão das trocas tecnológicas, quando, por exemplo, um universitário pode migrar do continente latino-americano, da América do Sul, em relação à Europa para buscar conhecimentos. Então ele permanece naquele país ali, tipo Estados Unidos, ou na Europa, na França, na Alemanha, permanece ali durante 2, 3 anos e retorna depois, ao final desse período, para seu país de origem com os conhecimentos adquiridos que vão possibilitar, provavelmente, um desenvolvimento tecnológico maior da nação a qual ele representa. Dentro das migrações temporárias, ainda encontramos os nômades. Os nômades são aquelas populações que migram, mas que não possuem uma residência fixa. Por exemplo, os ciganos, que não têm uma naturalidade definida, permanecem em alguns locais durante 6, 7 meses, 1 ano, depois acabam migrando novamente, ou seja, eles não conseguem se estabelecer, eles não conseguem criar uma moradia, uma residência fixa. Esses são os nômades que hoje estão espalhados aí pelos 5 continentes. E temos também as migrações internas, quando uma população migra dentro de seus próprios territórios. Por exemplo, quando ocorreu a construção de uma usina na China há pouco tempo, uma usina chamada de Três Gargantas, essa usina foi a responsável pela migração de mais de 1 milhão de chineses no entorno para a construção de uma barragem. Então essa é uma migração de caráter forçado, migrações forçadas, quando a população é obrigada a sair em um determinado espaço em função de um critério econômico, a construção de uma barragem, ou até mesmo em função de conflitos de caráter político, de caráter ideológico, enfim, conflitos étnico-raciais que obrigam a população a sair de um determinado local em direção a outro. Isso são migrações de caráter forçado. Outro tipo de migração é a migração de caráter não forçado, quando a população sai por livre e espontânea vontade de um território em direção a outro, geralmente associado à questão do emprego, à questão econômica, né? Então, a gente vai ter esse processo em relação a países, inclusive, desenvolvidos, países europeus, por exemplo, como a França, quando a população do sul do país migra em direção à grande metrópole francesa, que é Paris, buscando, sobretudo, a questão da educação de melhor qualidade, maior número de universidades, e também na questão da empregabilidade, ou seja, na capital francesa eu vou ter um número muito maior de postos de trabalho que pagam melhores salários. Essa é a questão associada à migração não forçada da população. E dando sequência à nossa aula, vamos ver agora as transformações mundiais no século XX e as migrações.
Que tipo de transformação eu vou ter, principalmente a partir de uma população saindo de um território em relação a outro, basicamente em função de critérios econômicos? Quais são as principais áreas de saída e de entrada de imigrantes? Quais são os países que mais recebem imigrantes e quais são os países que mais perdem pessoas dentro de sua população que resolvem sair, principalmente em função de critérios econômicos? Desta forma, os principais destinos dos imigrantes ocorrem, sobretudo, na questão econômica atrelada aos países desenvolvidos. Os migrantes que saem de países como os do continente africano e asiático buscam, sobretudo, melhores postos de trabalho localizados, sobretudo, nos países ricos, nos países desenvolvidos do continente europeu, como França e Alemanha, e também do Japão e dos Estados Unidos, grandes potências econômicas e que disponibilizam rendas per capita altíssimas para suas populações. Vamos ver então quais são os países de maior emigração no mundo. Os países que têm uma maior saída de população em direção a outros países são sobretudo os países considerados pobres e subdesenvolvidos, países como a Índia, por exemplo, que está oferecendo muita mão de obra, está oferecendo muita mão de obra para o Vale do Silício, nos Estados Unidos. A mão de obra indiana até tem uma certa qualificação. Outro tipo de país que oferece um grande número de imigrantes são os países do continente africano, assolados sobretudo pela questão econômica, pela exploração já de ordem colonizatória, que buscam melhores postos de trabalho em países, sobretudo localizados na Europa. Então a gente vai ter os países do norte do continente africano, como Marrocos, que fica muito próximo em termos geográficos da Espanha. Os marroquinos migram quase que diariamente e a entrada de marroquinos na Espanha está sendo de alguma forma controlada, ou seja, a polícia espanhola tenta barrar a entrada de imigrantes que tentam entrar ali, principalmente em função de balsas clandestinas. Os números atuais dizem que mais ou menos 10 mil marroquinos tentam entrar diariamente na Espanha, que obviamente é um país rico, desenvolvido já e que faz parte da União Europeia. Vemos então o surgimento de um processo chamado de desterritorialização. Quando a população migra, ela acaba de alguma forma tendo de deixar de lado as suas identidades territoriais, as suas conquistas, as suas relações de vizinhança, para buscar um novo local de vida, um novo lugar para se viver. Então, esse tipo de processo chamado de desterritorialização é considerado de cunho negativo, porque as populações têm que se adaptar a um novo estilo de vida. Isso muitas vezes é um processo difícil, um processo demorado e que nem sempre dá certo. Daí o porquê de muitas populações terem que voltar ou retornar aos seus países de origem em função de uma não adaptação à cultura para onde elas migraram. A diáspora é um outro processo associado às migrações, principalmente a partir do povo judeu que migrou em função de conflitos com outros povos, no caso os palestinos, acabaram tendo de sair, isso há mais de 2000 anos, do seu local de origem, hoje o atual Estado de Israel, tiveram que migrar em função da questão de conflitos e buscar novos locais de estabelecimento. Então os judeus realizaram a diáspora, que é uma saída maciça, digamos assim, de população, uma grande saída de população em relação a outros continentes, como por exemplo a Europa e a América. Então, os judeus a partir dessa saída conseguiram se estabelecer em outros locais, em outras regiões e pelas suas características, tanto em termos religiosos e critérios econômicos, conseguiram adquirir boas condições de vida e melhoria para as suas populações em outros locais que não nos seus antigos estados, no antigo Estado de Israel. Vamos ver agora quais são as consequências das migrações. As mudanças de costumes acabam ocorrendo principalmente em função dessas mudanças de população a partir de determinados territórios que levam suas diferenças culturais, né, a sua cultura, a sua religião, e tende a se adaptar a uma nova cultura, uma cultura local, que muitas vezes pode ser xenófoba, ou seja, essa cultura não vai aceitar uma cultura de fora, e aí eu vou dar margem, inclusive, para conflitos de caráter étnico-religioso. Outro fator relacionado às migrações diz respeito às vantagens econômicas para os países que recebem imigrantes. Os países que mais recebem imigrantes, na atualidade, são países considerados ricos. Esses países utilizam essa mão de obra, muitas vezes barata, muitas vezes desqualificada, para os serviços que a população local, por exemplo, da França, da Alemanha,
não obtém, não quer esse tipo de trabalho, não quer esse tipo de serviço e acaba de alguma forma sendo suprido pelos imigrantes de origem latina, os imigrantes do Sudeste Asiático, por exemplo, os africanos, que são pagos com salários irrisórios, recebem salários muito baixos, mas para os padrões das populações de origem, por exemplo, na África ou na Ásia ou mesmo na América, são salários considerados altos para a população desses países. Então, ocorre realmente uma exploração do trabalho desses imigrantes, principalmente nos países ricos, sobretudo Estados Unidos e alguns países europeus, que vão utilizar essa mão de obra para serviços, digamos, de menor qualificação, serviços que a população não despreza de alguma forma e que, ao mesmo tempo, vão dar margem para que aumentem os processos de emigração dos países pobres em direção aos países ricos. Como consequência desse processo de migração dos países pobres em direção aos países ricos, eu vou ter um surgimento na população, principalmente europeia, de um sentimento de xenofobia, que é um sentimento de aversão em relação ao imigrante, sobretudo imigrante latino-americano, imigrante do continente africano e também em relação aos turcos, principalmente na Alemanha. Esse sentimento ele se manifesta principalmente a partir de protestos, em estádios de futebol, ou mesmo na questão do emprego. A população diz que você está roubando o meu emprego, então você não pode trabalhar aqui. Ao mesmo tempo, eu vou ter índices de aumento de desemprego dentro da população de origem europeia, e essa população vai começar a se preocupar mais com esses empregos que há 20 anos atrás não interessavam. Então, hoje, como esses empregos interessam, essa população não quer mais que o turco, ou que o argentino, ou que o brasileiro venham ocupar esses postos, e aí eu vou dar margem para sentimento de xenofobia, que pode ser expresso a partir de grupos neonazistas na Alemanha, por exemplo, que colocam fogo em casas, que espancam jovens de origem latina, enfim, que manifestam de alguma maneira esse sentimento de aversão em relação ao imigrante, alegando que o imigrante está de alguma forma roubando o seu emprego. Vamos ver agora as migrações brasileiras. As migrações brasileiras começaram a ocorrer no território, principalmente a partir da chegada dos portugueses. E aí eu vou ter uma expansão de suas colônias, das colônias de exploração inicialmente, e depois as colônias de povoamento, quando eu começo a ter o estabelecimento das primeiras cidades, os primeiros vilarejos localizados sobretudo na costa brasileira. Na sequência, nós vamos ter no Brasil um processo de colonização forçada, principalmente a partir da mão de obra escrava oriunda da África. Essa mão de obra acaba adentrando no território, sobretudo em função dos ciclos econômicos, o ciclo da mineração e também o ciclo da cana-de-açúcar. Depois acaba se miscigenando, digamos assim, com os portugueses e com os indígenas. Então a gente vai ter daqui a pouco a formação da população brasileira a partir desses três povos, digamos assim, em termos de origem étnica. Na sequência teremos a entrada de outros povos, inclusive povos piratas, os franceses, os holandeses que trabalhavam a questão da navegação e tentavam explorar o território brasileiro a partir de algumas especiarias, como açúcar, como pau-brasil, e foram se estabelecendo em algumas cidades, inclusive, por exemplo, São Luís, no Maranhão, que tem traços característicos da cultura francesa e também holandesa em relação a esses processos de pirataria que se estabeleceram no território brasileiro. Esses países fazem parte das principais correntes migratórias para o Brasil. Mas também outras correntes começaram a se efetivar no território brasileiro a partir de inovações tecnológicas e melhorias, sobretudo na questão da produção agrícola associada ao café no estado de São Paulo e também na questão da industrialização da cidade de São Paulo e depois do restante do estado de São Paulo. Esse estado, aliás, começou a receber uma grande leva de imigrantes assalariados, sobretudo italianos, em função de que havia terminado a questão da escravidão no Brasil, a lei de abolição foi outorgada, então os escravos até então escravos passaram a se tornar livres, mão de obra livre e assalariada. Porém, os italianos que chegam ao Brasil, de alguma forma, têm uma mão de obra
que, segundo os cafeicultores da época, diziam que era uma mão de obra muito mais qualificada para o trabalho braçal do que a população escrava. Os italianos também se estabeleceram no sul do Brasil a partir de algumas colônias de povoamento com a distribuição de lotes governamentais para que os italianos se estabelecessem na região conhecida como Serra Gaúcha, estabelecendo também uma questão associada à policultura de alimentos, à produção de vinho, né, à produção de uva, enfim, o próprio governo imperial estabeleceu esses italianos, sendo que boa parte deles, sobretudo os que ficaram na região sudeste, praticavam uma agricultura familiar reduzida em função dos trabalhos praticados na cafeicultura. Outra grande entrada de imigrantes, outra grande leva relacionada à imigração no Brasil diz respeito aos alemães que entram no território brasileiro no final do século XIX, sobretudo na região sul do Brasil, principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa população oriunda da Alemanha inicialmente tinha um certo capital, né? Nem todos os alemães chegaram na mesma condição dos italianos, que chegaram aqui apenas com a roupa do corpo, literalmente. No caso dos alemães, alguns alemães tinham capital, né? Alguma parte dessa população tinha capital e acabou empregando uma determinada quantia desse capital na criação de algumas indústrias, inicialmente de caráter familiar e pequenas fábricas, passando no período seguinte a se transformar inclusive em grandes empresas do setor metalúrgico e têxtil nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul principalmente. Vamos ver agora o deslocamento interno no Brasil. Para a gente ter uma ideia de como funciona esse deslocamento interno, como é que a população reage a isso, será que ela entende o que é esse deslocamento e como ele ocorre? Nós vamos ver agora uma enquete na rua. Roda aí. Você sabe por que as pessoas migram? A falta de serviço, né? Tem vários fatores. No meu caso, primeiro por causa do meu namorado e também porque eu quero uma oportunidade de emprego. Situação financeira, né? Buscar a melhor situação de... Olha, normalmente eu acredito que seria por problemas financeiros, aquela velha ilusão. E que eu vejo mais pessoal saindo de um estado para ir para outro é por causa de emprego, escola, né? Por que você acha que as pessoas migram? Olha, eu acho que pelo mesmo motivo meu, né? A minha cidade, ela não tem faculdade, você termina o terceiro ano, você vai ficar por lá, ou você trabalha, vive naquele emprego, ganhando o mesmo salário sempre, ou você sai para fora e tentar uma vida melhor. Talvez ver uma outra coisa, uma outra vida. Não moraria em outro lugar? Florianópolis. Por quê? Uma cidade bonita, acompanha o crescimento dela. Para procurar o melhor, um futuro melhor, né? Eu acho isso. A enquete nos mostra que boa parte da população migra no Brasil em relação à questão econômica, em relação à procura de postos de trabalho melhor remunerados, principalmente nos grandes centros urbanos. E também em função de uma maior acessibilidade à questão da educação, ao maior número de universidades presentes nos grandes centros urbanos. Então a população vai sair de cidades menores, cidades médias e pequenas, em direção às grandes metrópoles brasileiras. Vamos ver agora quais são os principais fluxos migratórios. Os principais fluxos migratórios vão ocorrer no Brasil a partir de 1950 em função de uma inovação tecnológica, em função de uma maior industrialização brasileira, sobretudo nas grandes cidades localizadas na região sudeste e também na região sul. A população oriunda das regiões norte e nordeste acaba migrando em relação às cidades de São Paulo, em relação também ao Rio de Janeiro, na busca do emprego, né, na busca da melhor qualificação, mas ao mesmo tempo, como a qualificação dessa população era na época mínima, essa população não obteve um emprego, digamos, condizente em termos de renda, em termos de acesso a bens e a serviços, e acabou de alguma forma ficando marginalizada, se localizando, né, morando, habitando em áreas de risco, em moradias irregulares, as chamadas favelas, e tendo uma qualidade de vida inferior à maior parte da população localizada nesses grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar alguns roçados da cinza.
Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. João Cabral de Melo Neto nos fala realmente da questão de como o imigrante, né, o migrante, aliás, nordestino, né, tem de alguma maneira que sair do Nordeste em direção ao Sudeste, principalmente, ou ao Sul do Brasil, em busca de uma melhor qualidade de vida. E ele vai mostrar muito bem assim a desgraça que esse povo passa em relação à questão principalmente da seca e a falta de alimentos, a subnutrição das crianças e as principais dificuldades justamente nesse processo de migração, né? O livro vai mostrar muito bem de que forma essa população nordestina migra em relação ao Sudeste, sobretudo, e as principais dificuldades enfrentadas ao longo deste caminho. Outro fluxo migratório importante diz respeito à questão da agricultura no Brasil. A partir da década de 70, com a mecanização, as áreas que até então eram consideradas vazios demográficos passam a apresentar altos índices de ocupação em função, sobretudo, da soja, a questão da produção de soja tipo exportação. Então, alguns estados como Mato Grosso do Sul e alguns estados da região norte, como Pará e Rondônia, começam a receber grandes levas de imigrantes oriundos, sobretudo, dos estados da região sul, como Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que buscam, sobretudo, a questão do preço da terra localizada nas regiões centro-oeste e norte, uma terra muito mais barata do que as encontradas na região sul. Então, esse tipo de migração vai acabar, num plano seguinte, facilitando uma certa urbanização dessas regiões. Por exemplo, a região centro-oeste hoje já é a segunda região mais urbanizada entre as 5 regiões brasileiras, perdendo apenas para a região sudeste em termos de urbanização. E para finalizar, vamos ver agora a imigração nos dias atuais. A imigração, ou seja, a saída da população brasileira em direção a outros países, em relação a outros continentes. Principalmente em relação aos países ricos, ou seja, a população brasileira, ela acaba migrando para países como Estados Unidos e alguns países europeus, sobretudo em função da questão econômica, a melhor condição de vida da população desses países ricos, os altos salários praticados, a alta renda per capita existente nessas áreas. A população vai migrar, muitas vezes uma migração que é considerada ilegal do ponto de vista dos Estados-nação, ou seja, os Estados Unidos não permitem a entrada massiva, a grande entrada de imigrantes. Geralmente eles têm o chamado Green Card, que é aquele cartão verde, né, que permite a entrada de alguns sortudos, né, a partir do sorteio de uma loteria federal. E geralmente a população brasileira não tem muito acesso a esse Green Card, a população ela vai acabar pagando valores da ordem de R$20 mil para conseguir a entrada ilegal via México, sobretudo. A gente vai ter uma série de agenciadores no México que possibilitam a passagem dos brasileiros a partir do Rio Grande em direção aos Estados Unidos, mas em muitos casos o processo, né, o final desse processo, ele se dá de uma forma trágica, porque muitos imigrantes não conseguem entrar nos Estados Unidos ou são extraditados e aí nunca mais poderão entrar em território norte-americano, ou em alguns casos morrem inclusive afogados no próprio rio, né, porque é um rio de grande vazão. Então, esse processo é um processo que vem se acentuando, não só em relação ao Brasil, né, mas muitos países latino-americanos tentam entrar nos Estados Unidos, a população desses países, em função dos critérios econômicos de melhor renda localizada nos Estados Unidos. Outra área que realmente tem uma procura grande dos brasileiros é a questão da Europa, né? A Europa hoje é um continente que, a partir da criação da União Europeia, é atrativa para os imigrantes em função dos altos salários praticados e também da questão do valor de remuneração praticada em relação aos imigrantes. A União Europeia tem já uma política de liberação de entrada de imigrantes, principalmente em função do crescimento vegetativo negativo de alguns países, como Itália e Alemanha. Outro tipo de imigração que ocorre em relação à população brasileira diz respeito à questão da fuga, digamos assim, né, de cérebros, de cientistas, aliás, em relação a países como França, como Alemanha e Estados Unidos. Os grandes professores, intelectuais, cientistas das universidades brasileiras são cooptados por esses países, pois disponibilizam ou obtêm algumas tecnologias inovadoras, como por exemplo a questão do pró-álcool, que o seu idealizador foi de alguma forma cooptado pelos Estados Unidos e hoje eles detêm já a tecnologia do pró-álcool,
Então, os investimentos para a atração de novos cientistas, né, novos cérebros, digamos assim, vem aumentando gradativamente, principalmente em função da precariedade do sistema hoje de pesquisa em relação às universidades brasileiras. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, pessoal, uma dica de estudo importante é a busca em jornais, revistas e internet a respeito de notícias referentes à xenofobia, principalmente em países europeus como França, Itália, Alemanha, onde a população local, sobretudo os jovens, barram a entrada ou procuram pelo menos barrar a entrada dos imigrantes de origem latina, os imigrantes de origem africana e do sudeste asiático. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Na aula de hoje vimos os movimentos populacionais no mundo e no Brasil. A distribuição da população a partir dos fluxos migratórios, tanto em relação ao mundo quanto em relação ao Brasil, mostram que os fatores de ordem econômica prevalecem em relação aos tipos de fluxos migratórios existentes no mundo hoje. Estudamos os tipos de movimentos migratórios. A população acaba migrando por fatores de ordem étnica, religiosa, ordem econômica e de alguma forma vai buscar nesses territórios onde ela adentra melhores condições de vida em função sobretudo da questão da busca por um emprego ou mesmo a questão da busca de uma melhor moradia. E observamos as consequências das migrações. As migrações vão acabar de alguma forma alterando as características da população, tanto da população que migra, quanto da chegada dessa população em outras regiões. Vou ter uma mudança, inclusive, nos padrões culturais e também econômicos das regiões, tanto de saída quanto de entrada de imigrantes. Bons estudos! Uma dica interessante para você, professor, trabalhar em aula é buscar, sobretudo na questão do cinema, mostrar para os seus alunos a questão de que hoje, a partir de guerras, a partir de conflitos, a população tem que migrar, e é uma migração, no caso, de caráter forçado. Mostrar para esses alunos que os conflitos têm, muitas vezes, também um caráter econômico, a partir de acordos entre países para a venda de armamentos, enfim, mostrar para esse aluno que as guerras muitas vezes acabam forçando a saída das pessoas e alterando inclusive as suas vidas, os seus hábitos, os seus costumes. Espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo encontro.